Sejam bem-vindos ao Missão Passei. Este é o resumão, onde eu vou mostrar resumos para vocês para facilitar a sua vida. Hoje vamos falar sobre os principais assuntos que aparecem nas provas relacionados à genética. Antes de mais nada, vamos lembrar que a genética surgiu dos estudos de um monge chamado Gregor Mendel. Mendel estudou diversas características de plantas de ervilha que tinham a grande vantagem de permitir a autofecundação e possuir um ciclo de vida curto. Após fazer um processo de inúmeras autofecundações, ele chegou a linhagens que denominou de puras. Nesse exemplo, temos linhagens puras, com sementes de cor amarela e sementes de cor verde. Ao realizar um cruzamento entre essas duas plantas, sempre se obtinham apenas plantas com sementes amarelas. Mendel então resolveu fazer a autofecundação dessas plantas e percebeu que as sementes das plantas filhas apresentavam a seguinte proporção: 3/4 de sementes amarelas e 1/4 de sementes verdes. Mendel então pressupôs que haviam fatores que determinavam as características da ervilha. Tais fatores não se perdiam em um cruzamento, mesmo que não aparecessem. Daí surgiu a ideia de fenótipo dominante e fenótipo recessivo. Vale lembrar que o conceito de gene só surgiria muitos anos depois. Além disso, Mendel não testou apenas uma característica, ele testou várias. Em virtude disso, ele teve outra descoberta. A segunda descoberta de Mendel se refere à segregação independente das características. Desta vez, temos duas características. Fazemos um cruzamento e, novamente, uma autofecundação. No fim, obtemos 4 fenótipos, com proporções 9, 3, 3, 1, que correspondem ao exato produto entre as probabilidades individuais de cada característica. Isso demonstrou que as características se comportam de maneira independente, não interferindo no resultado uma das outras. Daí, a formulação da lei da segregação independente, ou segunda lei de Mendel. Outra maneira de estudar o cruzamento de dihíbridos é por meio do quadro de Pinet. A principal vantagem do quadro de Pinet é que você consegue visualizar todos os genótipos obtidos pelo cruzamento. No fim, temos o mesmo resultado obtido na segunda lei de Mendel. O quadro de Pinet também vai ser muito importante quando estivermos trabalhando com exceções às leis de Mendel. Muitos anos e trabalhos depois de Mendel, outras descobertas surgiram, entre elas a polialelia. De maneira geral, os genes possuem um lugar específico chamado locus. Cada locus pode ser ocupado por 2 alelos. Na polialelia, não temos apenas 2 alelos, mas alelos podem ocupar o locus e determinar uma característica. Eu separei 2 casos muito usados em prova para você. O primeiro é o caso da cor da pelagem do coelho. Repare, temos 4 cores e 4 alelos, em que há uma ordem de dominância específica. No caso, a ordem é selvagem domina chinchila, que domina Himalaia, que domina albino. Outro caso importante é o dos tipos sanguíneos, no qual temos 3 alelos. Um alelo que codifica o antígeno A, um alelo que codifica o antígeno B e um alelo que não codifica o antígeno. Fazendo combinações com esses 3 alelos, é possível obter os 4 tipos sanguíneos. Além disso, no caso específico do tipo AB, observa-se uma codominância, onde vão ser expressos tanto o antígeno A quanto o antígeno B. Atenção! Uma coisa muito importante que, digamos, é uma certa novidade na biologia é a definição do que é gene. Anteriormente, achava-se que um gene era uma proporção do DNA que codificava uma proteína. Atualmente, se define um gene como uma porção do DNA que codifica um RNA. Esse RNA pode ser mensageiro, transportador ou ribossômico. Se for um RNA mensageiro, por exemplo, ele pode produzir um polipeptídeo.
Este polipeptídeo pode ser processado em uma proteína e determinar uma característica. Outra possibilidade é a reunião de vários polipeptídeos para também formar uma proteína que, por sua vez, determinará uma característica. Outra característica que Mendel não estudou é a questão da interação gênica. São dois casos de interação. A primeira é a interação não epistática. Em relação às proporções, ela é muito parecida com a segunda lei de Mendel. A diferença é que não são duas características envolvidas, e sim uma única característica, determinada por mais de um gene em locos diferentes. Atenção, em locos diferentes. A outra forma de interação gênica é a epistasia. Nesse caso, dois genes em locos diferentes interagem para determinar uma característica, mas um gene vai interferir na expressão do outro. Nesse exemplo, a pelagem do rato, por exemplo, um gene C determina a cor, que pode ser marrom, se ele for dominante, ou branco, se ele for recessivo. Outro gene P determina a deposição do pigmento. Só pode existir cor se houver deposição de pigmento. Em outras palavras, não importa se o gene C aparecer dominante, se não houver o gene P dominante, permitindo a deposição do pigmento. Desta forma, ficamos com apenas dois fenótipos, o que não seria esperado, pois com dois pares de genes deveríamos ter 4 fenótipos. Esse gene que interfere no outro, impedindo a deposição do pigmento, por exemplo, é chamado de epistático, e o gene que sofre a ação do outro é chamado de hipostático. Outro tipo de herança que aparece muito em provas é a herança quantitativa. Nessa herança, não existe uma relação propriamente dita de dominância, como Mendel postulou. Neste caso, você tem genes que contribuem para o fator, no caso do exemplo, genes do tipo D, e genes que não contribuem para o fator, nesse exemplo, genes do tipo R. A maioria das questões de herança quantitativa analisa, por exemplo, pigmentação ou tamanho. Considerando o exemplo que eu coloquei para vocês, o exemplo de cor, um gene contribui para a presença de pigmento. Quanto mais pigmento, mais forte será a cor. Esse tipo de herança pode ser representado por uma soma elevada ao total de genes envolvidos, sempre em pares, 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante. Para desenvolver essa potência, você deve lembrar um pouco de matemática. A dica que eu dou é ter em mente pelo menos 3, as potências de 2, 4 e 6. Já facilitei a sua vida e deixei a potência de 4 na tela. Que tal você tentar fazer a potência de 6? Para finalizarmos este resumão, coloquei para vocês os principais elementos presentes nos heredogramas, que são fundamentais para a interpretação de diversas questões. Heredogramas, na realidade, são representações gráficas de doenças ou características genéticas em uma determinada família. Os elementos quadrados representam o sexo masculino, os círculos, o sexo feminino. Losangos representam a não determinação do sexo. Indivíduos preenchidos são afetados. E além disso, tem algumas outras notações que eu coloquei na tela para que você possa ler e memorizar com mais calma no final desse vídeo. É isso, chegamos ao fim deste resumão. Pretendo fazer uma parte 2 falando especificamente sobre genética, outros assuntos que também caem muito em prova. Por enquanto, segue a tela para você tirar o seu print e revisar esses conteúdos. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like e comente dizendo que outros assuntos você quer que eu aborde aqui no resumão. Lembrando que este quadro do canal é baseado nos meus resumos para obter a minha aprovação. Tchau!